Olá, querido ouvinte, querido amigo, querido irmão em Cristo, graça e paz. Mais uma vez aqui com você, agora para nós estarmos aqui refletindo sobre a segunda parte das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Nós estamos estudando nesse trimestre, que traz no seu trimestre o título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras e ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já estamos seguindo aí pela sétima lição, cujo tema é Estevão, um mártir avivado. E você não assistiu a primeira parte dessa lição, desse estudo, dessa reflexão, você pode aí procurar aí na nossa playlist com o pastor Cláudio Gomes, Reflexões, nosso canal aqui do YouTube. E desde já eu peço a você que você possa aí curtir aí, deixar aí também o seu like, também se inscrever, melhor dizendo, e também compartilhar a outras pessoas, outros irmãos em Cristo, para que possam também, como você, desde já estar se preparando para a grande escola bíblica dominical, que é realizada todos os domingos, a partir das 9 horas, nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Que Deus abençoe você, e eu espero você lá, juntamente com a sua família, para que juntos possamos estar aprendendo a palavra do Senhor. Aqui nessa segunda parte, nós vamos estar refletindo sobre quem foi Estevão e o seu testemunho. Na segunda parte, no segundo tópico, melhor dizendo, aqui dessa segunda parte, vamos mostrar aí que o crente, ele deve ser fiel diante das perseguições e também da morte. E considerar no terceiro item que sem o Espírito Santo não há como se manter a fé em Cristo Jesus. Não há como, sem Ele não há poder, sem Ele não há virtude, sem Ele nós não conseguiremos. Pois bem, e nessa primeira parte aqui eu quero fazer-lhe uma pergunta, Ainda que estaremos comentando aqui sobre Estevão, primeiro, o mártir avivado, a introdução aqui da revistinha que na classe dos adultos nós temos ali, ela já traz para nós uma informação do que nós vamos estar conversando, cujo aqui nessa introdução eu já trouxe aos irmãos. Vamos descobrir quem foi Estevão e o seu testemunho. Mas antes eu quero falar com você aqui, fazer uma reflexão a respeito de que a perseguição, ela não começou ali no momento da vida do Estevão, que chegou a ele ser aí o primeiro mártir. Nós vamos estudar aí como ele foi um homem avivado, um homem usado por Deus, mas nós vamos ver também que a perseguição que sobreveio a ele não começou nele, algo que já vem de muitos e muitos tempos, quando agora falando dos acontecimentos que ocorreram desde o relato do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que introduz ali a nova aliança, o texto da nova aliança, também chamado Novo Testamento, e que nós estudamos através da palavra de Deus. E eu quero que você fique aí, nós vamos já introduzir essa parte, mas eu quero que você fique aí até o final. Vou trazer também aqui relatos, além da perseguição antes de Estevão, durante o momento do Estevão, que é aqui o alvo dessa lição, Estevão, mártir avivado, como ele se comportou perante as perseguições. Mas eu quero também trazer para você relatos aí de como tem estado assim durante um cenário histórico, desde a época de Cristo, do ano 33 até aproximadamente o ano 2000. Eu tenho aqui uma matéria, eu quero compartilhar com você alguns dados que vai enriquecer muito o seu crescimento no preparo para a escola bíblica dominical que você vai participar. Seja você na qualidade de aluno, seja você na qualidade de professor, eu quero que você fique comigo aí. É algo que vem fazer nós cair o queixo, porque muitos acham que a perseguição ficou lá no passado, Nós sabemos que existe na história, mas não temos, às vezes, para outros, um entendimento da grandeza, ou em termos de volume, números, que nos trazem aí
uma reflexão muito importante para a nossa vida. Então, eu quero que você fique comigo aí e você vai ter conhecimento de alguns dados que nós, quando pesquisávamos a respeito desse tema de perseguição na internet, nós coletamos e nós vamos trazer aqui para você. Eu sei que a internet ela está cheia de informações, muitas são informações verdadeiras, existe também muita sujeira, muita coisa que não tem o seu fundo de verdade. Mas o que eu vou estar trazendo aqui aos irmãos, eu creio que foi realizado por um homem de Deus, uma equipe que também pesquisou e coletou. Ao final nós vamos deixar aí as referências, que são as fontes de pesquisa em que esse homem, esse irmão, ele buscou para trazer esta matéria e que eu vou estar compartilhando por vocês aqui, tá? Mas fica aí comigo até o final, com certeza Deus há de ter uma palavra também da parte dele para mim, para a sua vida, e o Espírito Santo há de falar e tocar o meu coração para que possamos, quem sabe, qual Estevão, em meio às perseguições que ainda estamos vivendo e outras que virão para atingir todo o corpo de Cristo em toda a face da terra, possamos nós ter as mesmas reações da pessoa de Estevão que ele esteve quando ele perseguido foi, e possamos também nós vermos a glória de Deus. Pois bem, a igreja de Jesus, irmãos, a igreja de Cristo, desde o início da sua fundação, ela já sofreu perseguições, desde o início. Não é algo particular à pessoa do apóstolo, ou melhor, do diácono Estevão. Mas, e você pode perguntar, de onde vinham então essas perseguições, desde o começo? Nós vamos pelos relatos que a Bíblia nos traz, que a palavra do Senhor Jesus ela nos traz. Essas perseguições eram advindas, irmãos, de sistemas religiosos, era advinda de sistemas políticos que sempre procuravam atacar a igreja do Senhor Jesus, sempre tentavam ali fazer com que a obra do Senhor ela fosse abafada, ou por que não dizer eliminada. Haja vista que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi perseguido pela classe religiosa, pela classe política ali da época, e a perseguição dele não começou só ali no momento do que ele começou a exercer seu ministério, não. Nós vemos que Jesus Cristo, quando ele foi criança, o inimigo tentou, através de Herodes, trazer ali uma forma de eliminá-lo. Herodes se sentia ameaçado, pois, segundo o que ele tomou conhecimento, até mesmo por aqueles que foram ali visitá-lo, e ele consultou os estudiosos da época, que estava para nascer ali um rei, e esse rei poderia trazer ali uma ameaça para aquilo que ele constituía ser eterno, a sua forma de reinado. Então Herodes consultou ali alguns sábios para poder inquirir a respeito daquilo que as profecias já haviam anunciado a respeito do Messias que haveria de nascer, quais seriam os sinais da sua vinda, para que se naquela época ali eles já pudessem entender se realmente aquilo que os magos chegaram ali para consultá-lo, saber aonde está aqui o rei dos judeus, aquilo que é nascido o rei dos judeus, porque nós vimos ali a sua estrela assim, e nos conduziu até chegar aonde aqui nós estamos. Eles foram pensando que era ali o que havia de nascer, ele ia nascer no palácio. Mas o rei Herodes tomou ciência daquilo ali e deu liberdade para eles. Vão aí, segue aí o caminho. Quando vocês acharem ele, vocês voltem também para me anunciar onde ele está, porque eu também quero ir lá e prestar a minha adoração, prestar ali o meu culto, prestar ali as minhas homenagens a esse rei. Mas nós sabemos, e a Bíblia relata, que isso não era a intenção do coração de Faraó, do Herodes, melhor dizendo, ali que agia, para o Herodes, que era ali o título do rei que governava ali naquela região. Mas, avisados pelo Espírito Santo de Deus, eles não voltaram a trazer notícias ali para aquele rei que tinha esse interesse. E ele ali, então, agora, buscando ali
Herodes, estou dizendo, colocar ali os seus planos em curso. A perseguição, veja aí, já começou em Jesus quando criança. Aquele monarca, ele planejou ali e fez, e colocou em prática, colocou uma ordem ali para que todas as crianças, porque os magos não voltaram, para matar ali todas as crianças que tivessem nascido do sexo masculino, de 2 anos para baixo, ali em todo o seu reinado, em todas as regiões, onde pudesse ele ter o seu alcance e a sua autoridade. Mas nós louvamos a Deus e nós agradecemos ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, que o Senhor ele livrou o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo daquele monarca, sanguinário, que mandou matar todas essas crianças. Ele pensava, irmãos, que ele ia ter sucesso, mas nosso Deus, ele trouxe ali o direcionamento, trouxe ali o livramento para a vida do menino Jesus Cristo, ainda criança, que estava sofrendo alvo daquela perseguição, né? E os seus pais, sabendo desse intento, eles, por sabedoria de Deus, condução do Senhor, conduz ainda o menino Jesus para a região do Egito e fica lá até que o governante, aquele Herodes daquela época, aquele sanguinário, ele viesse ali a falecer. Olha que a perseguição na pessoa de Jesus Cristo não se ateve somente a esse cenário. A perseguição ele sempre fez presente. Os líderes judaicos, agora quando Jesus Cristo estava já exercendo o seu ministério, já adulto, quando começou a fazer a obra que Deus lhe otorgou que fizessem, nós vemos a palavra do Senhor que os líderes judaicos daquela época, por medo de perder as suas posições, perder ali, quem sabe, os seus prestígios, eles também, como Herodes ficou um dia lá quando Jesus criança, ficaram invejosos, deixaram que o sentimento de inveja tomasse conta das suas vidas. E não foram poucas as ocasiões em que eles tentaram matar o Senhor Jesus. Tentavam buscar falhas, tentavam fazer com que, até mesmo com base na lei, quando Jesus operava ali, curava no sábado, enfim, pudesse justificar ali a sua intenção, a intenção deles de ali eliminar o Senhor Jesus. Então, nós vemos aí que Jesus foi perseguido de diversas formas. Caminhando agora um pouco mais para o momento ali final do ministério do Senhor Jesus, nós vamos ver ali também até o próprio Judas. Isso, o Judas, aquele que foi um dos discípulos que ele chamou para si, ele vai ali, ele trai a pessoa do seu mestre, trai a pessoa de Jesus Cristo e ele entrega ele ali para aqueles que, como eu disse já durante o ministério que ele exerceu, de cura, milagres, prodígios, maravilhas, ensinos da parte de Deus, falando aquelas palavras maravilhosas: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, trazendo aquelas mensagens maravilhosas. Foi ainda ele perseguido, agora no final, quando Judas, um dos seus discípulos, o entregam àqueles que desejavam a sua morte. Nós sabemos que o julgamento de Jesus Cristo, quando ele agora é levado ali para ali ser julgado, ser avaliado, ele foi injusto. Sabemos que foi injusto porque ele era inocente. Quando ele foi levado ali para a cruz, nós vemos no relato bíblico, irmãos, a alegria, a forma que aquelas pessoas, os seus algozes, os seus inimigos estavam agindo, a forma que zombavam dele. Vejam o grau de perseguição. E isso, irmãos, que aquela zombaria, vamos ver que depois ela foi transferida para muitos dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Mas glória a Deus que Jesus Cristo ali, aquela alegria dos algozes dele ali naquele momento, ela durou ali pouco, porque quando levaram ele à cruz ali e praticaram todas aquelas atrocidades que nós sabemos que a palavra do Senhor nos traz
no relato ali da crucificação, nós podemos hoje glorificar a Deus, sabe por quê? Porque no terceiro dia, conforme aquilo que o próprio Jesus Cristo mesmo havia já anunciado, eu vou ressuscitar. Ele ressuscitou, triunfante, vencedor, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o mundo, vitorioso sobre os pecados, vitorioso sobre o inimigo da minha e da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele cumpre a sua missão, ele volta para o Pai, está ali à destra do Pai para interceder por mim e também por você. E assim como nós temos estudado nesse tema do trimestre sobre a obra, aviva a tua obra, Senhor, sobre avivamentos que ocorreram na vida da igreja, avivamento espiritual no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus e o avivamento na vida da igreja e o avivamento no ministério de Pedro. Hoje nós estamos aqui, porque esse avivamento foi possível. Estamos estudando sobre o avivamento, o ministério avivado na vida de Estevão. Estamos aqui estudando porque mesmo ante todas essas perseguições, Jesus venceu por nós ali na cruz do Calvário. E como ele prometera e cumpriu, ele haveria de enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele enviou. Nós temos estudado que no dia de Pentecoste, o avivamento chegou, a descida do Espírito Santo como promessa daquilo que Deus Pai e Cristo Jesus, ele prometeu e confirmou e enviou. Agora a igreja de Jesus Cristo, ela foi inaugurada. E neste processo de inauguração, nós sabemos que sem o Espírito Santo, a igreja não teria sobrevivido de lá para cá. Por quê, pastor Cláudio? Porque viver alheios a Deus, viver sem a pessoa do Espírito Santo, sem Jesus, sem a Santa Trindade na nossa vida, como nós vamos destacar aí no terceiro item desta lição, não há como. Não há como. Talvez, alguns dizem, pode até dizer que seria apenas uma religião fracassada, se não houvesse aí a ação do Espírito Santo. Se não tivesse a descida do Espírito Santo, seria, quem sabe, como algumas de outras religiões, ou de alguns outros fatos históricos, de que surgiu aí, e surgem, tem aí na história, mas que com o passar do tempo, elas ficam somente registradas ali no livro. Mas hoje nós podemos usufruir desse poder que o Espírito Santo tem dado à sua igreja ao longo da história. E eu reforço aí que você fique conosco até o final desta reflexão, onde eu vou trazer para vocês relatos recentes, de coisas de 100 anos para cá, também a respeito do nível da perseguição em que nós estamos. Alguns acham que essa perseguição ela foi mais evidente no período ali em que a igreja primitiva ela desbravou, e avançou ali ministrando o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos julgam que ali foi o maior ápice da perseguição, mas nós vamos ver aí, durante a matéria que eu estarei trazendo a vocês aí, alguns dados para que nós possamos aí refletir se isso realmente é verdade, ou se as coisas ainda continuam, ou até se não foi aí a ocasião a gente ver aí se já não piorou, nos dias de hoje. E assim como, porque essa lição tem essa proposta, assim como aqueles que foram perseguidos, assim como eles reagiram, o exemplo de Estevão, o primeiro mártir, nós devemos também aprender com ele também, quem sabe nós, se alguns já não têm sentido isso, outros já estão sentindo aí em várias regiões da face da terra, nós temos a mesma reação frente às perseguições, tá bom? Fique conosco aí. Dando sequência aqui, irmãos, nós vamos entender que, particularmente, essas perseguições, elas que ocorreram, como nós vimos aí, ela ocorreu de diversos segmentos, mas o que nos espanta, irmão, particularmente, é que quando essa perseguição ela vem
do meio religioso, porque principalmente do meio religioso. Em tese, a gente poder pensar assim: meu Deus, eles deveriam ter crido em Senhor Jesus Cristo. A classe religiosa da época, ela deveria ter crido em Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque eles tinham acesso à lei. Eles estavam ali na sinagoga meditando, estudando ali os profetas. E agora, quando Jesus se manifestou, eles não tinham nenhum motivo de querer ali contrariar as Escrituras. Isso pela lógica daquilo que talvez você também possa entender. Mas nós nos espantamos porque isso não ocorreu. E as razões, nós vamos ver aí, que foi fruto da perseguição o motivo o fruto dessa perseguição é o mesmo que nós já relatamos desde o início, quando Jesus era criança. A inveja. A inveja, irmãos, ela é algo muito perigoso para as nossas vidas, porque nós não estamos livres. Nós não estamos livres de ser alvo da inveja, e por que não dizer, muitas das vezes nós mesmos, que nos julgamos serem religiosos, julgamos termos aí a palavra de Deus como guia, como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos. Eu chamo você a refletir nessa primeira parte. Será que nós temos vigiado suficientemente para que o espírito de inveja também não tome conta de nós? Quantos de nós muitas vezes desejamos que os outros sejam abençoados? Sim, mas não mais que eu. Não mais que eu. Quando nós vemos muitas pessoas passando problema e Deus abençoando, glorificamos a Deus. Mas se aquela bênção começa a ser muito abundante na vida da pessoa, num dado momento a gente para pensar: ué, e eu? Não, eu também quero. Por que é só ele? Por que eu não recebo? E aí o espírito de inveja acaba tomando conta. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque particularmente muito me espanta que as perseguições que principiaram ali, a perseguição na pessoa de Jesus, nós vamos ver na vida também dos mártires, o primeiro mártir, Estevão, nós vamos ver que partiu aí sempre de sistemas religiosos. Em tese, nós estamos dizendo isso, né? Deveriam crer no Senhor Jesus Cristo. Mas nós já citamos aí vários motivos que levaram eles a ter essa posição. E nós sabemos que ao longo da história isso passou para o meio político de uma forma forte, e que o meio político de interesses que foram cultivados, essas ideologias políticas e interesses desses maiorais, também passaram muitas vezes para a própria população. E hoje nós vamos ver aí como que está essa perseguição até nos dias atuais. Mas nós vamos seguir aqui, irmãos, que a perseguição continuou. A perseguição continuou avançando de uma forma muito grande. Nós vamos ver aí que essa perseguição, após a descida do Espírito Santo e a forma que o Senhor começou a operar, nós temos o relato bíblico que está relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Você pode aí anotar essa referência. No capítulo 3, nós temos a partir do versículo 1, o título aqui diz: a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Deus agora em Cristo Jesus, e pela ação agora do Espírito Santo, enche os seus apóstolos. Lembra que no começo Jesus tinha 12 discípulos, na verdade tinha muitos discípulos, mas ele escolheu 12 ali dos seus discípulos e fez deles apóstolos. E agora a igreja, ali no dia de Pentecostes, quando estavam ali reunidos aproximadamente os 120 irmãos, receberam esse fogo, receberam esse poder, receberam essa virtude do Espírito Santo para anunciar essa palavra agora com ousadia, com determinação. E agora a igreja começou a avançar. No Atos dos Apóstolos capítulo 3, Pedro e João, a Bíblia relata que eles seguem agora para a oração. Era a hora a nona, né? Segundo o horário, era aproximadamente ali 3 horas da tarde para os dias atuais. E ali diante de uma das portas que davam acesso ali ao templo, chamada Formosa, Deus opera através da vida dos seus ali um milagre,
curando a pessoa ali. Você pode ler depois particularmente a história, que todos conhecem, mas você não conhece, leia ali Atos capítulo 3. E Jesus cura aquele moço de forma maravilhosa, quando ele salta e põe-se em pé. E a Bíblia diz no versículo 8 que ele entra ali ao templo junto com a pessoa de Pedro e João, e saltava e louvava a Deus, e todo o povo viu, todo o povo testemunhou. Aquele que outrora ficava ali mendigando, esmolando ali na porta do templo, todo o povo viu ele andar e louvar a Deus. E isso aconteceu, redundou ali numa perseguição muito grande para a vida do apóstolo Pedro e também de João, porque a história vai dizer que quando aquilo que aquelas pessoas, varões ali israelitas, observaram, eles começaram a perguntar, a indagar como é que aconteceu isso, porque como se deu. E a forma que eles começaram a olhar para Pedro e para João a respeito daquilo que havia acontecido com aquele moço, diz o versículo de número 12 que Pedro ele viu e disse àqueles varões israelitas: por que vocês estão olhando para nós dessa forma, como se por nossa própria virtude e santidade nós fizéssemos esse homem andar? Nós já podemos aprender aqui, irmãos, que aquilo que o Espírito Santo Deus concedeu à igreja não é nosso, não é de nós que acontece, mas é a ação do Espírito Santo através de nós, que promove os milagres, as curas, as bênçãos, e nos dá autoridade e dinamismo para falar da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual, então, Pedro, quando ele recebe essa informação, esse feedback do povo, achando que é por eles, até mesmo pelos seus olhares, como se eles estivessem entendendo que, olha, não foi de nós que, Pedro, homem, olha o poder que eles têm, não. Ele se posiciona e ele diz: olha, nós estamos fazendo isso através por aquele, pelo nome do Senhor Jesus, que vocês mesmos sacrificaram, vocês mesmos aí levaram, pediste eles para ser levado ali à morte, e como homicida vocês se posicionaram. E diz ainda a palavra do Senhor que Pedro, no versículo de número 16, e eu muito me alegro ao ler esse versículo, que pela fé, Pedro diz assim: pela fé no seu nome, está falando do nome de Jesus, se fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, está aí em perfeita saúde. E o que aconteceu depois disso? Irmãos, os homens, os sacerdotes ficaram invejados. A perseguição bateu forte em cima disso, ao ponto em que ali os sacerdotes ali adentraram ali no templo, pediram ali permissão ao capitão do templo, dos saduceus, e lançaram mão ali daqueles apóstolos. Pedro e João é levado para a prisão. Capítulo 4 agora de Atos dos Apóstolos, versículo 3, mostra essa perseguição, quando diz o texto: lançando mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. E quando agora ali perante, ali naquela prisão, Pedro e João, no dia seguinte, eles são levados ali perante ali eles para serem interrogados a respeito do que eles estavam fazendo, com que poder, com que autoridade, porque eles viram que Pedro e João, eles sabiam que aqueles homens eram homens que eram iletrados, eram homens indoutos, mas agora estavam ali fazendo aquelas maravilhas, e eles não tinham entendimento de como tinham eles tanto conhecimento agora, e como que através deles pudesse ser operado aquele milagre que foi operado naquele coxo que vivia ali a mendigar, a esmolar diante da porta formosa. Eles ali repreenderam a Pedro e a João para que eles não divulgassem a palavra, para que eles não levassem essa palavra. A perseguição, ela tem essa característica,
ela não é somente contra a mensagem, mas ela não quer que essa mensagem continue sendo levada a outras pessoas. E elas querem, a perseguição ela vem contra as pessoas para tentar eliminar, para tentar bloquear, para tentar impedir que essa mensagem que ocorreu lá da salvação em Cristo Jesus e também na cruz, e pelo ter ressuscitado ao terceiro dia, e a descida do Espírito Santo, e que ela é até os dias de hoje para nós um benefício, é um direito nosso, é promessa do Pai, porque nós vemos aprendido em Atos 2, capítulo 2, versículo 39, que essa promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, a tantos quanto o Senhor estão longe e a tantos quanto o Senhor chamar. E essa promessa então alcança a mim e também alcança você. E assim como eles, ou disse que o caráter das pessoas que perseguem, elas não querem, não são contra a palavra no sentido de que elas não aceitam, né? Elas são motivadas por questões de querer perder a sua posição também. Mas a perseguição também, ela é notada quando as pessoas impedem você, ou são contra aquilo que você está ensinando a respeito da pessoa bendita do nosso Deus, da pessoa bendita de Jesus Cristo e da pessoa bendita do Espírito Santo, que está aí, este poder para que aqueles que não são batizados buscar esse revestimento de poder do Espírito Santo, e aqueles que são, buscar aí os dons espirituais para continuar exercendo o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para bênçãos que estão disponíveis aí para mim, para a sua vida e para todos quantos chamar. Mas quando a pessoa se levanta, ou eu me levanto para combater isso, eu me coloco como perseguidor. Quando eu ensino, quando eu trago mensagens diferentes, eu estou me colocando como perseguidor do verdadeiro e genuíno Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim então, irmãos, Pedro e João, eles foram repreendidos. No versículo 17, eles colocaram a mensagem que começa também no versículo 15. Pediu para que eles saíssem fora do conselho e questionaram ali os perseguidores: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com esses homens? Todos os que habitam em Jerusalém sabem o que esses homens fizeram. O que nós vamos fazer? E aí então chegaram no consenso, aqueles sacerdotes da época. Nós vamos aí, para que eles não divulguem mais entre o povo essa mensagem, nós vamos ameaçar. A perseguição começou com ameaça. Vamos ameaçá-lo. Versículo 17 diz: ameaçamos-los para que não falem mais do nome desse homem, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Veja que a perseguição, que é uma das palavras fortes dessa lição, que acontece, e que na pessoa de Estevão, um mártir avivado, vamos ver como ele reagiu. Sempre ela começa com ameaça. Muita gente acha que as perseguições no dia de hoje vai ficar só nisso que está acontecendo. Ameaça, ameaça. Mas nós estamos vendo aí muitas coisas acontecendo nos dias atuais e já estão se colocando em prática. Ah, pastor, mas ninguém está matando ninguém ainda não, como aconteceu lá no começo do Novo Testamento. Aguarde. Muitos já têm sido levados presos, ainda que a conotação é por se opor aos poderes atuais. Mas veja aí, que a igreja tem sido perseguida. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem sido perseguido. Porque aqueles que estão sendo perseguidos são aqueles que estão defendendo as mesmas ideologias, as mesmas formas que nós defendemos. A família, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, e enroupados aí numa atitude de que estão defendendo as nossas leis, as nossas constituições. Nós estamos vendo aí que muitas vezes eles são os primeiros que estão aí rasgando. Mas não quero aprofundar aqui dentro desse ponto, mas relatar aí dessa forma genérica, você já consegue entender o que nós estamos sofrendo. Mas trazer aqui à luz das Escrituras o exemplo de que como a ameaça ela se inicia, a perseguição, melhor dizendo, ela inicia através
de ameaças. Mas vamos ver aqui a reação antes de adentrarmos sobre aquilo que aconteceu, né, na vida de Estevão, quem foi ele e o seu testemunho e o que aconteceu com ele. O último relato aqui desse episódio, através de Pedro e João, como eles reagiram. Diz o texto sagrado que Pedro e João, quando eles foram chamados, e a eles foram dito que absolutamente não falassem nada e nem ensinassem no nome de Jesus. Isso está no versículo 18 de Atos capítulo 4. Está dizendo assim a palavra: respondendo, pois, porém, Pedro e João disseram: julgai vós que é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus? Lembra? Jesus que tinha dito, Jesus é Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios em meu nome, curarão os enfermos, e se até por um motivo beberem alguma coisa mortífera, não lhes faria dano algum. O Senhor os havia já anunciado a eles, que por amor ao evangelho, como está descrito lá em Mateus, capítulo de número 10, se você quiser anotar essa referência, para enriquecer aí a sua aula, a sua preparação ali, Mateus capítulo 10, quero trazer aqui a memória. Olha o que Jesus Cristo disse a ele, aos seus discípulos: quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Eu estou lendo aqui Mateus capítulo 10, eu citei aqui o versículo de número 19, mas o versículo 18, Jesus já tinha dito a eles, e foi aquilo que estava acontecendo agora, com Pedro e João, e eles reagiram dessa forma: eu vou obedecer a vocês ou vou obedecer a Deus? Qual que é melhor? O que vocês acham que nós vamos fazer? No capítulo de número 10 de Mateus, Jesus já havia alertado eles: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio. Olha aí, vos aceitarão nas suas sinagogas. Nós vamos ver que nessa ocasião Pedro não foi açoitado, mas lá na frente nós vamos ver que ele foi. E sereis conduzidos à presença de governadores, reis, por causa de mim. Aleluia! Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas o Senhor alertou para eles assim, no versículo 20, depois de falar assim: olha, fique tranquilo, na mesma hora o Espírito Santo vai trazer a vocês aí, ou será ministrado o que vocês vão ter que dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai, que fala em vós. Irmão entregará a morte, outro irmão, o pai, o filho levantarão contra pais para os matar. Versículo 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja aí, irmãos, meus queridos ouvintes que nos acompanham aqui através dessa explanação, dessa segunda parte, desse estudo a respeito de Estevão e o mártir avivado, que a perseguição ela foi contra e sempre será contra a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que têm cumprido a missão de levar esta preciosa palavra, não pense que você não será alvo dessa perseguição. Muitos dias nos dias de hoje, antes de nós entrarmos aqui a falar agora da experiência daquilo que aconteceu na vida de Estevão, quem é esse homem, como surgiu, o que aconteceu, porque ele recebeu esse destaque grande nessa lição, que tem até o seu nome, Estevão, mártir avivado. Antes de entrar aqui, eu quero dizer a você, querido irmão, querido pastor, até mesmo de igreja, ou líder religioso de alguma forma, que muitas das vezes nas suas ministrações traz uma mensagem que não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, olha, quando a coisa apertar, nós não vamos mais estar aqui. Eu não estou aqui trazendo uma mensagem de cunho teológico em que venha defender aqui
a teologia, né, daqueles que creem, né, do pré-tribulacionismo, ou do tribulacionismo, ou do pós-tribulação. Eu não estou aqui para trazer teologia desse sentido agora. É um tema que sabe para uma outra oportunidade. Mas muitos acreditam, não. Se nós somos servos do Senhor Jesus, se somos tementes a Deus, não vai nos sobreviver nada de perseguição, nada de mal. Ora, o que dizer dos irmãos que estão aí em outras nações, em campos de concentrações, missionários sendo mortos diariamente, pessoas que professam a sua fé sendo mortas? Então eles estão errados. Então estão pagando o preço mesmo porque eles erraram, merecem morrer. Não. Nós vamos ver aqui que o próprio Jesus Cristo alertou os seus discípulos, os apóstolos, registrado ali no Evangelho de Mateus, que muitos seriam presos, açoitados e até mortos por causa do nome do Senhor Jesus. Isso com a igreja ainda na terra, irmãos. Porque Jesus não veio ainda buscar a sua igreja como prometeu. Quando aqueles, no dia da ascensão de Jesus ao céu, né, os anjos ali apareceram e disseram: varões galileus, que vocês estão aí pasmados aí olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí subir, ele virá para buscar aí do seu povo, dos seus escolhidos. E isso, irmão, ainda não aconteceu, mas nós cremos que brevemente vai acontecer. Mas isso não quer dizer que a igreja não passará as perseguições, as lutas e as grandes dificuldades e tribulações que nós estamos vivendo. Né? Então fique atento aí o que a igreja está passando. E muita gente está aí, deitado em berço esplêndido, como o hino nacional fala, ao som do ar à luz do céu profunda, olhando só o Brasil, florão da América, vivendo aí como estamos sendo aí, né? Iluminado o céu do novo mundo. Mas será que o nosso novo mundo que nós estamos vivendo está assim tão iluminado? Precisamos, irmãos, da igreja de hoje. Por isso que esse trimestre nós estamos estudando sobre esse avivamento. Aviva a tua obra, porque na igreja precisa de um novo avivamento. Nós, como representantes de Jesus Cristo na terra, nos últimos momentos que antecede a vinda do Senhor Jesus, nós precisamos voltar para a palavra, precisamos voltar para a oração, precisamos voltar para a comunhão sincera com Deus, converter-se dos nossos maus caminhos, irmãos, e abraçar aí o Espírito Santo e usufruir deste poder, desse revestimento, para que nós possamos levar essa preciosa palavra de salvação àqueles que ainda não ouviram. E talvez também àqueles que já ouviram, nós trazemos ali através de Deus nos usar pelos seus dons espirituais, eles verem ali, contemplar pelos sinais, pelos prodígios e maravilhas que Deus faz. Olha, isso não é ação de nós, vem do Espírito Santo de Deus, e agora eles passem a crer no Senhor Jesus, porque o Senhor, irmãos, ele confirmava a palavra através dos sinais, prodígios e maravilhas, e almas se agregavam ao Senhor. Porque nesse relato do apóstolo João e do apóstolo Pedro, que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, irmãos, a mensagem deles, quando eles agora perante o Sinédrio, eles são levados agora a dizer: olha, eu não posso deixar de falar, julgai entre vós diante de Deus, ouvir-vos a vós ou a Deus. E eles dizendo: nós não podemos deixar de anunciar o que temos ouvido, visto e ouvido. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 20. Mas o que eles fizeram? Diz o texto, ameaçava cada vez mais. E não achando motivos naquele momento ali, diz a palavra, para castigá-los ali, deixaram eles ir. Porque todos ali que estavam ouvindo, vendo, testemunhando tudo aquilo que tinha acontecido, diz a palavra no final do versículo de número 21 do capítulo 4, todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Mas nós vamos ver, irmãos, que a perseguição, ela se avançou de uma forma muito grande. Porque, irmãos, quando Pedro, melhor dizendo, confundo com Paulo, quando Pedro e João, eles tomaram a palavra ali e anunciaram ali aquela mensagem de poder, irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer
que esta mensagem, né, fez com que muitas pessoas ali abraçassem a fé no Filho de Deus. Porque, irmãos, eles tinham ali o testemunho de um homem que mais de 40 anos, diz a palavra, tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Ou seja, era muito tempo, aquele homem era muito conhecido. E assim então a palavra do Senhor vai nos dizer que ali o coração e a alma daquela multidão criam, porque eles viam que ninguém podia fazer, irmãos, aquilo que eles fizeram, se não for agora pelo Espírito Santo de Deus. Os apóstolos nos davam muito testemunho do poder da ressurreição da pessoa de Jesus Cristo. E vamos ter aqui, irmãos, um relato em que a igreja cresceu muito. Muitas almas ali se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Estou localizando aqui um versículo para trazer para vocês, em que denota aqui que mesmo diante das ameaças, né, em que Pedro e João sofreram, eles continuaram levando ali aquela palavra. Nós sabemos que já na descida do batismo do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteram. Mas agora, diante esta mensagem em que eles haviam ali anunciado, multidões de pessoas já estavam ali aceitando o Senhor Jesus. Diz o texto que em Atos dos Apóstolos aqui, capítulo de número 5 e o versículo de número 14, que a multidão agora dos que criam no Senhor, tanto de homens como mulheres, crescia cada vez mais. E o poder de Deus através da vida do apóstolo Pedro e de João era muito grande. Quase 5.000 almas se convertem ao Senhor com aquela mensagem, daquele relato do milagre, redundou em muitas bênçãos de salvação. Mas não se bastou isso não. Muitas pessoas transportavam enfermos nas ruas, punham nos leitos ali, para que quando Pedro e João pudessem passar ali, até a sombra dele pudesse cobri-los. E vinha pessoas de cidades, concorria muita gente em Jerusalém, enfermos, atormentados de espíritos, todos ali eram curados. Todos ali eram curados. E ali então, irmãos, esta palavra, o conhecimento das informações, chega ali ao sumo sacerdote, e eles fazem o quê? Vai lá e lança eles na prisão. Lança mão dos apóstolos e põe eles na prisão. Irmãos, veja que a perseguição começou com ameaça, sim ou não? Começou. Mas o Senhor, quando eles o Senhor relata aqui na palavra do Senhor que quando eles são lançados na prisão, naquela noite o anjo do Senhor, irmãos, ele abre a prisão e tira para fora os seus servos, e dá a eles ali a orientação: ide apresentai ao templo e dizei todas essas palavras. Lançaram na prisão os apóstolos e o prenderam ali, puseram em prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu a porta da prisão e tiraram-o para fora. Eu disse aos irmãos que lá na frente, no começo eles ameaçaram, lá na frente eles prenderam. Estou aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17, 18, 19, 20. E assim então, cedinho, eles estavam lá no templo anunciando a palavra do Senhor, falando sobre aquilo que Deus havia feito na vida deles. E quando eles chegam ali no templo, eles dizem assim: olha, eis que os homens que encerraram na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Foi a notícia que chegou para os sacerdotes. E quando eles trazem e apresentaram perante o conselho, o sumo sacerdote interroga eles, porque souberam que está no templo, eles vão lá e pegaram eles lá do templo. E admoestaram eles a respeito dessa mensagem. Já não falamos para vocês não ensinar a respeito de Jesus? Já nos falamos para vocês que não era para ensinar nesse nome? E vocês estão enchendo aí Jerusalém dessa doutrina?
e quereis lançar sobre nós o sangue daquele que foi crucificado? Está falando de Jesus? Pedro, irmãos, ele responde com autoridade perante essa perseguição que eles estavam sofrendo. Eu já vou falar aqui desse tema, fique tranquilo. Mas é preciso, o Espírito Santo está me dando essa palavra. E ele está dizendo assim: mas importa, Pedro respondeu a eles, mais importa obedecer a Deus do que os homens. E aí Pedro ele começa ali trazendo ali um discurso a respeito daquilo que ele estava vivendo, do que eles estavam ali falando, e traz ali um relato de tudo aquilo em que a palavra do Senhor, o Espírito Santo estava trazendo a eles. E aí então, irmãos, quando eles ouviram aquela mensagem, eles ficaram enfurecidos e estavam ali, a Bíblia diz, deliberaram matá-los. Veja que a perseguição, irmãos, ela começa com ameaça, depois ela intensifica essa ameaça, depois leva preso, e depois se constitui, se permanecemos perseverantes em anunciar a palavra do Senhor, a intenção final deles é matar-nos. Eu estou dando essa introdução porque isso se cumpre na vida de Estevão, porque o título da lição fala Estevão, o mártir e avivado. E assim então, irmãos, quando os levaram ao conselho, levantando-se o conselho lá, um certo homem chamado Gamaliel, doutor da lei, homem que nós sabemos que pela Escritura, o apóstolo Paulo, aquele que se converteu a Cristo, ele aprendeu aos pés desse homem. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que nesse momento que agora eles estavam tentando matá-lo, Gamaliel ele se levanta e ele diz assim a todos aqueles que estavam ali, esse homem que era tão venerado perante todo o povo, ele diz o seguinte: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo-se ser alguém. A esse se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos lhes deram os ouvidos, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou também, Gamaliel ainda falando, irmãos, levantou ainda Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e também este pereceu, e todos aqueles que deram ouvidos a ele foram dispersos. Gamaliel, mas eu creio que ele se levantou para trazer alguns exemplos ali de alguns movimentos que já haviam surgido e que, após a morte do seu líder, tudo foi disperso. Acabou, ninguém mais deu sequência. E eu creio que Deus, pelo Espírito Santo, permitiu isso, de Gamaliel levantar-se naquele momento ali para trazer essa posição, porque havia ainda uma missão para que Pedro e João, quem sabe, continuassem a realizar. E então, quando Gamaliel ele traz esse conhecimento, ele fala ainda na sua expressão ali, naquela oratória que ele estava usando, ele diz assim, falando agora concernente a Pedro e a João, a seguinte expressão que está registrada no versículo 38 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos: agora eu digo a vocês, dai de mão a esses homens. Ele está dizendo assim, deixa eles para lá, deixa eles para lá, deixa eles, porque se esse conselho, ou seja, se isso que eles estão falando, se isso que eles fizeram é obra realmente de homem, vai se desfazer. A exemplo desses casos que ele havia citado, de Teudas, de Judas, o Galileu. Se for obra de homem, dá de mão aí, ó. É isso que Gamaliel estava dizendo ali. Um homem que era muito importante do lado deles ali, doutor da lei. Mas, ele alerta, olha, presta atenção. Mas, se é de Deus, versículo 39, não podereis desfazê-la. Porque a obra de Deus, irmãos, ninguém pode com ela. Você e eu, que fazemos parte da obra de Deus, e tantos outros que já surgiram na história, e quantos outros ainda vão surgir, que procuram defender a causa do Senhor Jesus,
que batalham a favor da liberdade cristã, que batalham a favor da família e principalmente das orientações e querer do nosso Deus através das Escrituras. Poderemos sim ser perseguidos, poderemos sim ser levados à prisão, poderemos sim alguns passarem e experimentarem até a morte por causa de Cristo, porque Jesus Cristo que falou isso. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, como Gamaliel também disse aqui, aconselhando ali aquelas pessoas que estavam tentando matar aqueles ali. Olha, se a obra é de Deus, não adianta. Se a obra é de Deus, ninguém pode desfazer. Não pode desfazer a obra. Matar a mim, pode matar, mas a obra de Deus vai continuar avançando. Vocês estão entendendo? Não é eu que sou o favoritinho que tem que ficar. Não. É a obra do Senhor, quando ela é de Deus. Perdão, deixa eu tomar aqui um copo de água. Um golinho de água aqui. Para nós continuarmos aqui nessa reflexão. Veja aí que quando a obra é de Deus, a obra não para. Eu posso morrer por amor a Cristo, você pode morrer por amor a Cristo, fruto da perseguição. E quando o Gamaliel então é usado pelo Espírito Santo de Deus, aqui eu creio, foi usado pelo Espírito Santo de Deus, como eu disse, porque Pedro e João ainda tinham algo a fazer. Ele disse, dá de mão, se for obra de homem, vai acontecer como Teudas, vai acontecer como Judas o Galileu. Mas se a obra é de Deus, vocês não vão conseguir desfazê-la. Para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. E ali quando Gamaliel ele toma essa palavra e fala isso, aquelas pessoas que estavam ali no Sinédrio, aquele conselho que estava ali para colocar em prática aquele intento de matar a Pedro e matar a João ali, eles concordaram entre eles, chamaram os apóstolos, e diz aqui o texto, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus e depois deixaram ir. Tá vendo, irmão? Talvez você fale assim, a perseguição, irmão, ela tem seu limite. Não, antes de nós sermos levados e arrebatados ao céu, né? Antes de Jesus, melhor dizendo, nós vamos antes de chegar a esse tipo de perseguição aqui no Brasil, nós vamos ser arrebatados, a igreja estará com Cristo, ela não permitirá que a gente passe por isso. Irmão, a Bíblia vai falar, irmãos, para nós ensinar que Deus não vai permitir que nós venhamos a viver, assim como Cristo também, ele passou ali, Deus não permitiu ele ver ali a corrupção ali, mas ele foi transformado, ele ressuscitou no terceiro dia, ressuscitou num corpo glorioso, qual um dia eu e você vamos ter. E aqueles que morreram em Cristo, como diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, nós havemos de ser transformados num corpo glorioso, e quem estiver vivo vai ser transformado junto e vamos encontrar com o Senhor nas alturas. Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós não estamos sujeitos a passar perseguições que vêm, começam com ameaça, começam com prisões, começam com questionamento, e agora nós vamos ver aí Pedro e João sendo açoitados. Ah, pastor, não vai acontecer isso. Nós vamos lá na glória, como se Pedro e Paulo foram açoitados pagando o preço de um pecado. Não, estavam sofrendo por amor à obra do Senhor Jesus. Então, irmãos, não caia nessa ladainha em que alguém muitas vezes vem te ministrar a você que Deus não vai permitir isso para os seus filhos, os seus escolhidos. Isso é mentira do diabo, para que muitas vezes, quando assim passarem por situações, se desfaleçam na fé, dizendo, ah, já não sou filho de Deus mesmo, Deus já permitiu esse negócio mesmo, então já vou abraçar o capeta aqui para aliviar a minha situação, e eu aqui então não mais sofrer. Não, engano do inimigo isso, quando as pessoas se deixam levar por esse pensamento. Mas você tome aqui, ensino através da palavra de Deus. Estou aqui, irmão, não falando de mim, eu estou falando na palavra. Que você possa, né, motivado por esta palavra e tantos outros que nós vamos estar trazendo aqui ao longo também desse trimestre, Deus tem coisas grandes para nos ensinar, a nos preparar, a nos revestir. Porque, irmãos, Paulo ensinou, eu estive ministrando esses dias, num momento ali com as irmãs,
também trouxe referência a esse versículo que o Espírito Santo me faz lembrar agora, que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, que diz a palavra do Senhor: a nós não compete, irmãos, somente crer no Senhor Jesus Cristo, mas também padecer por Ele. Filipenses capítulo 1, está aqui o versículo 29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por Ele. E esse padecimento aqui é de perseguição. Então, uma das coisas que nos serve até mesmo para nós avaliarmos o quanto realmente nós estamos servindo a Deus, o quanto nós estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo, é nós avaliarmos e medirmos o quanto nós estamos sendo perseguidos. O quanto dessa perseguição, como eu disse, irmãos, desde o começo da história, ela não é de agora, ela vem de diversas áreas. Às vezes a perseguição vem por parte da família, sabe? Você aceita Jesus, começa a pregar o evangelho, virou Bíblia. E a crítica em cima até de crítica. Se pudessem, acabavam até com a tua vida. Porque hoje já o fazem difamando. Acontece muitas vezes no meio da sociedade. Hoje você começar a falar de Jesus para outra pessoa, você já é tido como, o caboclo está doido. Olha só, vê se precisa fazer isso. Temos que respeitar a liberdade religiosa, cada um segue o que quer. Não precisa ficar empurrando, não é empurrar. Você e eu precisamos, através do nosso testemunho, e se oportunamente não fosse dado também a oportunidade de falar a alguém: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, arrependa-se dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos, nós devemos fazê-lo com autoridade da parte de Deus. E ainda que soframos retaliações, ainda que soframos perseguições, devemos resistir na fé, porque isso é sinal que você está fazendo a obra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz-nos que Pedro e João disse àqueles que ali estavam: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E assim então, irmãos, quando ali os apóstolos foram soltos, diz a palavra do Senhor que quando eles retiraram-se da presença daquele conselho, e eles, sabe qual foi a reação deles? Olha só a reação deles, que o Senhor espera que eu e você também tenhamos. Atos capítulo 5, versículo 41 e o versículo de número 42. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Irmão, estavam açoitados, foram açoitados, estavam agora regozijando. E no versículo 42 diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles se sentiam bem-aventurados, porque por causa do Mestre, por causa de Jesus, por causa da mensagem do Evangelho, eles estavam agora cumprindo a sua missão. Que nós não venhamos deixar de forma alguma, irmão, nenhuma perseguição atrapalhar e bloquear o nosso avanço. Pelo contrário, seja ela motivo de nós avançarmos e prosseguirmos a anunciar a palavra do Senhor, ainda que com a nossa própria vida sendo levado a prisões, nós precisarmos ser levados e até açoitados. Vamos regozijar, vamos se alegrar, porque grande, irmãos, é o galardão que o Senhor tem para nossas vidas. Onde entra agora o Estevão? A igreja estava crescendo. Agora a gente chega em Atos, capítulo de número 6, aonde tem aí o capítulo 6, o capítulo 7, os relatos. Trouxe aqui bastante relato a respeito da parte de perseguição que estava antecedendo ali a obra do Senhor Jesus. Mas a igreja do Senhor estava avançando, a igreja do Senhor continuou crescendo, e a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que ali Pedro e os apóstolos, demais apóstolos, eles precisavam se dedicar ali para
ministrar a palavra do Senhor com mais afinco, porque começou a surgir uma grande murmuração ali, relatada aí no início de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos gregos contra os hebreus, porque a palavra começou a ser divulgada ali tanto em Jerusalém, lembra? Porque a mensagem tinha que ser pregada em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E ali então muitas pessoas foram evangelizadas, começaram a aceitar o Senhor Jesus Cristo, e surgiu ali uma situação em que de murmuração entre gregos e hebreus, porque as viúvas eram desprezadas ali no ministério diário, né? Porque a necessidade da assistência social era muito grande também naqueles momentos. Então, ali os apóstolos, eles convocam ali a multidão, e dentre essa multidão, né, dos discípulos ali, eles chegaram no consenso dizendo aos irmãos: não é razoável que nós venhamos aqui deixar a palavra, deixar de anunciar a palavra, deixar de levar essa mensagem de Cristo, e passamos a expressão bíblica aí, passamos a servir as mesas. Passamos a servir as mesas. E assim então, os apóstolos ali, eles oram a Deus e dizem aos irmãos: escolhe aí entre vós pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas que tenham a qualidade de serem pessoas sábias, homens sábios, que tenham um bom testemunho, uma boa reputação, sejam cheios do Espírito Santo, porque para fazer qualquer obra da parte do Senhor, seja no ministério da palavra, seja no louvor, seja no serviço do diaconato, como é o caso aqui, em que eles estavam sendo selecionados, tem que todos serem cheios do Espírito Santo. E nós vamos constituir sobre eles esse importante negócio, de estar aí atendendo a obra do Senhor também nessa necessidade. E eles terminam ali dizendo que nós vamos perseverar aqui na oração, no ministério da palavra. Irmãos, isso foi maravilhoso. E ali então nomearam ali vários homens que tinham essas qualidades, cheio do Espírito Santo, homens de boa reputação, homens ali em que tinha ali a sabedoria da parte de Deus para administrar, sabedoria na área de tratar o povo. E Deus ali então ele aceitou e achou ali bom aquilo que eles estavam fazendo, e confirmando ali a obra do Senhor, apareceu ali a multidão, elegeram ali Estevão, elegeram ali, que diz que era cheio de fé e do Espírito Santo. Tinha ali também Felipe, Próculo, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau, que era aqui prosélito de Antioquia, ou seja, tinha aderido ali a fé, veio lá de Antioquia. Era um homem gentil que tinha se juntado ali ao judaísmo e agora estava ali servindo ao Senhor juntamente com os apóstolos. E quando ali então a esses foi orado, foi imposto as mãos sobre eles, eles receberam esse ministério. E a palavra do Senhor diz que o ministério, a palavra do Senhor, ela crescia de forma muito grande. E ao ponto que a expressão bíblica faz que se multiplicavam, muito, muito, muito mesmo, o número dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Porque agora os apóstolos tinham ali dedicação com a palavra, Deus tinha levantado esses homens para ajudar aí na parte assistencial e servir as mesas. E até mesmo, irmãos, é interessante aqui, eu vejo aí como fruto da resistência, fruto do resultado da perseverança, da fidelidade, trago aqui essa palavra agora da fidelidade a Deus. Deus abençoou, e o versículo 7 de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz que crescia muito a multidão dos discípulos, e grande parte até dos sacerdotes obedecia à fé. Veja aí que até grande parte, não eram todos, mas uma parte expressiva dos sacerdotes já estavam agora obedecendo à fé. Sabe por quê, irmãos? Você lembra daquela mensagem que Gamaliel, ele ministrou, ele falou ali a eles quando eles estavam lá julgando Pedro e João? Dá de mão para eles. Se a obra não for de homens, vai acabar.
Mas se a obra é de Deus, ninguém vai poder desfazê-la. Mas muitos resistiram e se colocaram como verdadeiros perseguidores, e muitos estão até o dia de hoje, não aceitam a pessoa bendita do Senhor Jesus. Falando dos sacerdotes e parte de religiosos que não creem que Jesus Cristo, que ele que veio, é o Messias, já veio. Estão aguardando ele até o dia de hoje. Mas Deus tem promessa para o seu povo, o povo de Israel. Por isso que nós devemos sempre orar para que o Senhor venha abrir a mente deles. Orar para que haja paz ali em Israel e Jerusalém, porque são um povo escolhido. Deus não os deixou. Mesmo sendo eles um dos que foram ao longo da história, sendo elementos aí de perseguição contra a igreja do Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós devemos perseverar e orar e buscar e interceder pela vida deles, assim como nós devemos orar e interceder por a vida de todos quanto ainda hoje são usados como instrumentos para exercer perseguição contra o corpo de Cristo na face da terra, contra os homens de bem. Nós devemos estarmos posicionados e sabendo que nós não teremos condição de vencer se nós não tivermos com a graça e a força e a presença real do Espírito Santo de Deus, vestidos e revestidos da unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora então, irmãos, a pessoa de Estevão entra em cena, porque ele era um homem que nós vamos ver aqui no relato inicial do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo de número 8, que o título na epígrafe aí da Bíblia fala sobre Estevão, o primeiro mártir, que é tema da nossa lição, mas mostrando a ele que ele foi um mártir, mas ele morreu pela causa, mas ele foi avivado. Vai nos relatar aí, irmãos, a história de que esse moço, nessa primeira parte, ele foi um homem avivado. Ele foi um homem que foi escolhido dentre esses apóstolos. A leitura que nós vamos ler agora também fará ser parte do texto que será lido ali na leitura em classe, e que traz aqui já um entendimento dessa lição, apresentando-nos aqui nessa primeira parte aqui, né, essa pessoa de Estevão, que ele era usado por Deus. Veja aí comigo, Atos capítulo 6. Estevão, cheio de fé e de poder do Espírito Santo, fazia grandes prodígios, grandes milagres, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, os de alexandrinos, os que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão, versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo, e ao Espírito, melhor dizendo, com que falava. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Veja aí, irmãos, Atos capítulo 6, versículo 8 a 10, que nós lemos aqui, que Estevão, um homem que foi chamado para ser ali uns diáconos da casa do Senhor, trazendo assistência ali no serviço à mesa, mas que tinha a qualidade de ser um homem cheio do Espírito Santo. E através da sua vida, através do seu ministério, ele fazia prodígios e grandes sinais se manifestavam. E isso provocou o quê? Grande perseguição também, porque a Bíblia fala no versículo 9, levantaram-se alguns. E aqui e esses alguns eram membros judeus que participavam nas sinagogas, chamadas aqui, tem vários nomes, dos libertos, chamada dos sirineus, chamada dos alexandrinos, ou seja, de diversas localidades, irmãos. Podia unir a sabedoria de todos aqueles homens ali. Não conseguiam, diz o versículo 10, resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Sabe por quê? Porque, irmãos, quem estudou e esteve comigo aqui alguns minutos atrás, pode recordar o que Jesus Cristo ensinou lá em Mateus capítulo 10.
Não vos dê cuidado com o que haveis de falar e haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo vos dará o que você tem que falar. Confirmando também aquilo que Jesus ensinou em São João capítulo 14, versículo 26, onde o Senhor declara que Ele enviaria o Consolador para que pudesse ali, através desse Espírito Consolador, fazer você lembrar tudo aquilo que Ele tinha dito e iria nos ensinar todas as demais coisas. Está registrado lá em São João, no capítulo 14. Vou ler aqui para você, e você anota aí nesse versículo também. São João, capítulo de número 14, peço paciência aos irmãos, porque não tenho ainda muita habilidade nas minhas mãos aqui, mas diz o versículo de número 26, aquele Consolador, capítulo 14, São João, que o Espírito Santo, o Pai, enviará o meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, com certeza ali ele estava agora, aquela mensagem que o texto diz, versículo 10, que ele não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava, é porque ele não foi um homem, um jovem, que era cheio do Espírito Santo, que creu na palavra do Senhor, e ele procurava ali remoer na sua mente as promessas daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia anunciado, e que agora os seus discípulos divulgavam ali na ministração ali, no ministério ali da palavra, trazendo ali o conhecimento, e aqueles que creram, receberam e colocavam em prática, usufruíam desta bênção. Por isso que aqueles homens não podiam resistir a Estevão, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Ainda em São João capítulo 15, versículo de número 26, nós temos esta promessa da parte de Jesus que nós vemos confirmada na vida de Estevão. Capítulo 15 agora de São João, no versículo 26 também. Mas quando vier o Consolador, da parte do Pai, que vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Veja, irmãos, que sem o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que foi descido ali do Espírito Santo, você e eu não temos como testificar. Não temos como ter, irmãos, na nossa vida, esse espírito de sabedoria que houve na vida ali da pessoa de Estevão, e que aquelas pessoas não podiam resistir quando ele falava. E o versículo, saltando agora para o versículo agora, porque o tempo é curto, irmãos, nós vamos ver aí que muitas pessoas, eu vou saltar aqui alguns versículos, ficaram invejados da pessoa de Estevão. Porque, como eu falei, irmão, a perseguição ela começa com inveja. Isso brotou lá no começo do coração daquele chamado anjo de luz, de Lúcifer, que invejou, que quis estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, e por multiplicar o seu comércio ali nas regiões celestiais, em ter esse intento dele, de seu plano dele em êxito. Mas o Senhor falou, não, tem limite. O Senhor deu chance até que ele pudesse arrepender, mas quando chegou um momento ali, dele já ter ali seu comércio já multiplicado, já uma terça parte do céu já, ele dominado, com esse tipo de incentivo do seu coração, Deus falou assim, você vai sair daqui, e baniu ele ali do céu, e ele não pode mais voltar a essa posição, e ele continua. Lembra que foi motivado pela inveja. A inveja fez ele cair. Tome cuidado, irmãos, que muitas vezes a inveja que eu deixei, eu também serve para mim essa palavra. Se eu deixar brotar no meu coração, a queda, ela é certa. Irmãos? Porque assim como a humildade, irmãos, ela precede a honra, a inveja, a soberba, o orgulho, a presunção, tantas outras coisas más, se nós deixarmos brotar no nosso coração, isso precede, irmãos, a nossa ruína, a nossa derrota. Aquelas pessoas que ali ouviram aquela mensagem e não podiam resistir à mensagem, e não podiam resistir à mensagem, à sabedoria de Estevão, diz o texto que chegaram, irmãos, a subornar uns homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha, irmãos, aquele que persegue nós, irmãos, registra aí, escreve aí, anota aí
essa colocação aqui. Eles também, aqueles que perseguem o Senhor Jesus, também trazem consigo uma marca. Sabe qual que é essa marca? Essa marca se chama covardia. Porque se eles não podem com a verdade, eles vão inventar mentira. Vão trabalhar através de atos covardes. Aquela covardia que começou desde lá quando nós começamos a aula de hoje, a reflexão de hoje, falando da covardia de Herodes, que mandou matar até os crianças pequenas de 2 anos para baixo para não perder sua posição. Isso é ato covarde, irmãos. E aqueles homens agora, quando ouviram Estevão ministrar com esse poder, com essa ousadia, eles ficaram tão invejados, irmãos, que eles subornaram homens. Olha, eu vou pagar para você aqui, porque conforme a lei, nenhuma testemunha poderia ser considerada, nenhuma pessoa era levada a juízo, a condenação, melhor dizendo, se não tivesse ali, no mínimo, 2 testemunhas para testemunhar a respeito daquela pessoa. Então, os perseguidores da alma do Senhor, muitas vezes utilizando-se até de argumentos baseados na própria palavra, na lei do Senhor, eles vão tentar para combater contra a minha e a sua vida, para tentar aplacar o meu e o teu ministério. Vão tentar usar até a palavra. Foi isso que eles fizeram. Por isso que o texto registra, a partir do versículo 10, quando eles não resistiam a esta palavra, no versículo 11 relata que eles subornaram ali homens para que pudessem declarar: ó, nós ouvimos aí, era mentira. Eles falarem blasfêmias contra Deus e contra Moisés. E dessa forma eles estavam ali incitando o povo, os anciões, os escribas, para que pudessem investir ali a mão contra a pessoa de Estevão e levar eles ali perante ali o conselho. E quando apresentarem ali aquelas falsas testemunhas, né, a respeito daquelas blasfemas que eles estavam dizendo agora, que Estevão estava dizendo a respeito de Deus e a respeito de Moisés, eles pudessem ali tomar ali intento os seus projetos e ali aplicar ali o juízo que a lei trazia, que era que quem blasfemasse contra Deus da forma que eles estavam fazendo ali, segundo a lei, era digno, eles deveriam ser mortos, pessoas que assim o fizessem. Então veja aí que muitas pessoas, irmãos, dentro desse momento que nós podemos refletir, dentro da lição a respeito falando um pouco sobre ainda a perseguição, a exemplo daquilo que estava acontecendo agora, nesse mártir, no primeiro mártir da igreja, na pessoa de Estevão. Ele também sofreu perseguição, e ele estava agora sendo ali alvejado por palavras mentirosas, testemunhas mentirosas, né, por aqueles homens que estavam ali o invejando, baseado na lei. Agora eles subornam pessoas para que, mentindo, incitasse ali outros a praticarem a lei, ou seja, como fazendo em nome de Deus aquilo que eles estavam fazendo, mas que no fundo era fruto de profunda inveja de que eles estavam tendo a pessoa de Estevão. Mas também nós que entendemos dentro de um plano muito mais amplo, uma visão mais ampla, o inimigo das nossas almas estava combatendo a fé, né, daqueles que estavam proclamando a pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque quando, irmãos, nós vimos aqui, as pessoas estavam ouvindo essa palavra, muitos estavam recebendo, até muitos sacerdotes estavam crendo no Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E o inimigo sabe disso, e ele vai tentar até nos dias de hoje fazer isso. Essa questão de levantar-se e tentar oposições contra os servos do Senhor que estão fazendo a sua obra, muitas vezes elas vêm até mesmo perante argumentos. Quando o homem não consegue atingir pessoalmente, eles vão fazer aí, como o caso de Estevão, partir para a mentira. Outros vão batalhar, como por exemplo nós podemos observar aí na história aquilo que aconteceu com Daniel. Você pode ler lá no livro de Daniel, e também ele, ainda em terra estranha, em terra ali em que a nação de Israel fora levada na Babilônia, ele se manteve fiel, e por ele orar ali 3 vezes ao dia, cumprimento da lei, buscar a Deus,
Deus lhe deu ali uma sabedoria também fenomenal. Diz a palavra do Senhor que ele tinha a sabedoria 10 vezes maior dos sábios mais entendidos ali da Babilônia. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus na sua vida. Deus lhe dava ali as revelações, o entendimento. Foi algo ali que Deus tratou na vida de Daniel. E o que fizeram para tentar pegar ele em uma situação? Vamos trabalhar nas leis, vamos convencer o rei da época ali, o rei da Pérsia, para que institua um decreto que ninguém, por espaço de 3 dias, pudesse adorar a Deus, se não pudesse adorar nenhum Deus, senão somente ao rei. Olha aí, e ele sabia que Daniel orava, sempre com as portas, as janelas abertas, voltadas para Jerusalém, que era o costume ali dos judeus. 3 vezes ao dia se punha de oração. O inimigo da época, frente às perseguições, foram promover alterações na lei para tentar ter legalidade sobre a vida de um servo de Deus, ali na ocasião chamado Daniel, para aplacar ali o seu projeto, o projeto de Deus na sua vida, porque ali é onde ele estava, ele foi ali homem de Deus, foi profeta de Deus, para anunciar a mensagem do Senhor, alertando aquelas multidões que ali estavam no exílio babilônico, que um dia chegou, porque a Bíblia diz lá no capítulo 9 de Daniel, que ele lia as escrituras, e ele lendo aquilo que tinha sido profetizado da parte de Deus, no livro ali do profeta Jeremias, ele estava estudando lá o capítulo 29 de Jeremias, que passados 70 anos, o Senhor ia fazer eles voltar de novo para a terra. Eles estavam em exílio por 70 anos ali na Babilônia, por terem desobedecido a Deus. Mas o Senhor havia profetizado por profeta Jeremias, e Daniel lia que passados 70 anos o Senhor haveria de restaurar eles a terra. E ali agora Daniel estava sendo usado como instrumento na parte de Deus, porque ele perseverou, porque Deus deu o livramento. Deus não impediu ele de ser levado à cova dos leões, porque ele fora pego ali naquela causa, em oração, que quem não obedecesse ia ser jogado na cova. E ele foi jogado na cova, mas Deus o deu o livramento, porque tinha um propósito ainda na vida do apóstolo, na vida de Daniel, melhor dizendo, porque agora, ele, no capítulo 9, ele foi um instrumento da parte de Deus, para trazer aquelas pessoas ali, olha, está escrito, vamos agora orar, porque Jeremias escreveu lá, se meu povo se humilhar e orar, clamar de todo o coração, o Senhor vai ouvir a nossa oração, porque o projeto que Deus tem na nossa vida é um projeto bom, um projeto no final, Ele quer dar para nós aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente almeja. Então Daniel, ele estava fazendo lembrar aquilo que ele aprendeu com ali, aquela profecia da parte de Deus, do profeta Jeremias, e ele põe agora então em oração, em humilhação diante de Deus. Veja aí, irmão, o avivamento, o livramento vem da oração, da humilhação. E ele não colocou assim, Senhor, perdoa o pecado do povo. Não, ele se incluiu. Pai, perdoa, Senhor, porque nós temos pecado. E o meu pedido, ó Pai, a minha oração diante de Ti, Senhor, eu faço. Olha só a oração, Daniel. Você lê lá. Eu não vou ler aqui senão fica muito longo aquilo que Deus tem nos dado. Mas você vai ler lá, Senhor, nós não estamos pedindo a Ti, Senhor, orando a Ti, porque nós somos bonzinhos, não. Eu estou parafraseando, tá? Grifo meu. Ele diz assim, Senhor, não é fiados em nossa justiça que eu faço essa oração a Ti, mas é confiando, Senhor, nas Suas muitas misericórdias, ó Pai. Irmãos, nós vamos ver que Deus, Ele usou Daniel. Deus usou ali o Estevão para levar a palavra do Senhor com sabedoria. Mas assim como aconteceu a perseguição ali na vida de Daniel lá no passado, estava acontecendo agora na vida de Estevão, que era um homem cheio de poder, cheio de sabedoria da parte do Senhor. Irmãos, eu sei que enquanto eu estou aqui falando desta palavra e trazendo aqui esta mensagem da parte de Deus, por amor, irmãos, estou aqui por amor, porque amo a palavra do Senhor, amo a sua vida, amo a sua alma, e quero que você realmente absorva tudo aquilo que Deus tem para te ensinar, para que Deus também te prepare, você professor, você aluno, para participar ali de uma forma mais ativa, ali que seja uma bênção de Deus durante a aula na escola bíblica dominical. E também para preparar você, querido ouvinte, que já está caminhando na presença do Senhor Jesus, que talvez você ainda nem esteja frequentando a escola dominical, que eu faço para você um convite, digo para você, você não sabe o que você está perdendo.
você se aprimore e saiba que, olha, se você que entrou nessa batalha, que você entrou nessa jornada de seguir o Senhor Jesus, que você já agora reconheceu que você é um pecador, que você se arrependeu dos seus pecados, que você aceitou e passou ali pelo batismo das águas, que você, quem sabe, já até recebeu o batismo com o Espírito Santo. Se você não recebeu, peço que você, convido a você, busque. Deus, Jesus quer te batizar, é promessa para você. E você que já é batizado com o Espírito Santo, se envolva no trabalho, se envolva na obra do Senhor. Não importa, lembra? Pedro, João, quiseram ficar com o ministério da palavra exclusivamente. E Estevão foi usado para servir como diaconato. Mas veja que esse serviço, seja do diaconato, a exemplo do Estevão que nós estamos lendo aqui, mas pode ser hoje. Eu não sei se você é líder de célula, de algumas denominações que têm células. Não sei se você é líder, seja de um grupo de louvor, seja de um grupo musical, de instrumentais, metais ou de corda, não importa, ou grupo coral, ou até mesmo dentro da classe das crianças, seja da assistência social, seja no ministério da evangelização, seja nos projetos sociais que a igreja tem, não importa, seja na limpeza da igreja, não importa aquilo que você faça, o Espírito Santo é para todos, e você é cheia do Espírito Santo em todas essas atividades, e podia outras tantas que eu estou relatando aqui. Deus pode te usar, Deus pode, através de você, realizar prodígios. Você pode ser usado por Deus para ser instrumento tal qual Estevão era usado, para fazer grandes sinais entre o povo. Mas esteja preparado, você vai ser alvo. Vão colocar um xizinho na sua costa, no seu peito, ele aqui, ó. Mas saiba, você está sendo alvo, sabe por quê? É fruto de inveja. Porque pessoas não fazem, não conseguem fazer como você faz. Não porque não conseguem, porque são incapazes. Não, porque não querem. Porque não buscam. Porque não correm atrás. Porque lembra em Atos capítulo 2, versículo 39? Essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a tantos quanto o Senhor estão de longe, e a tantos quanto o Senhor chamar. E o Senhor tem chamado a todos para o ide dele. Todos têm chamado para receber o batismo com o Espírito Santo. Todos são chamados para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estevão agora aqui estava sendo alvo dessa perseguição. Levantaram calúnia. Mas assim, irmãos, como Pedro, no comentário anterior que fizemos, ele se regozijou diante da presença do Senhor, por achar digno de sofrer em prol da causa do Mestre Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Estevão, fruto agora desse alvo de perseguição, ele foi levado ali, perante essas pessoas que estavam ali, agora pronto também para ouvir aquelas acusações vindo daquelas duas testemunhas que foram pagas para proferir aquelas mentiras. E ali, irmãos, essa situação ali de oposição, perante agora ao Sinédrio, ele ali estava. Já estou aqui caminhando ali, mostrando, terminando aqui a parte, mostrando a fúria daqueles acusadores, tão grande em que eles estavam passando. Nós vamos ver aqui, irmãos, que nesta hora, como diz o versículo de número 54, agora do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando o texto da leitura bíblica em classe relata a seguinte expressão: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rangiam os dentes contra ele, porque, irmão, Deus usou agora de uma forma poderosa Estevão ali perante o Sinédrio. Eu não vou ali relatar os detalhes de que Deus usou, mas Deus usou ele de uma forma tão poderosa, irmãos, que ele trouxe ali um relato de tudo aquilo das Escrituras, desde Moisés. Ele falou de Moisés, ele falou de Davi, ele falou ali de Abraão, ele falou ali da forma que Deus manifestou ali no deserto, no Monte Sinai, a Moisés, na sarça, enfim, passou muitos detalhes, irmãos. Falou ali de Salomão, da forma que Deus edificou o templo através do seu servo. Falou ali também, ainda cheio do Espírito Santo, de tantas maravilhas, e chegou a pessoa também de Jesus Cristo, né? Na pessoa de Jesus,
ali que mataram, ali a pessoa ali mostrou também que eles sacrificaram e mataram tantos profetas, perseguiram os pais. Irmãos, e agora? Eles estavam trazendo ali, Estevão pregou ali só para eles, falando ali sobre a pessoa deles, que eles tinham matado agora também o justo, que era a pessoa de Jesus, que recentemente eles já tinham perseguido. Ou seja, Estevão trouxe ali do passado todas as revelações e mostrou, olha, veja, se você, é como se dizendo assim, agora a expressão minha, uma reflexão minha, era como se Estevão estava dizendo assim para eles, olha, veja tudo aquilo que eu tenho relatado a vocês, da forma que Deus trabalhou, né? E até os dias de hoje, como que surgiram ali homens que mataram os profetas, aqueles que anunciaram a verdade, e que agora ultimamente vocês mataram Jesus Cristo, o cumprimento, aquilo que fora profetizado, vocês mataram, traíram o justo, foram ali homicidas. E assim então, vós que recebeste a lei por ordenação de anjo, Estevão termina assim, não guardaste esta revelação tão maravilhosa, mas deram lugar ao quê? A inveja. Grifo meu aqui, deram lugar à inveja. E o versículo 54 diz que agora, eles ouvindo, eles se enfureceram no seu coração, rangeram os dentes contra ele. Conhece pessoas que têm rangido o dente contra você? Se não range o dente, dá aquela viradinha de olhos, né? Ô, esse cara fala demais. Irmão, tem gente que não vai suportar, irmãos, a forma que Deus está usando você nesses últimos dias na face da terra. Então esteja preparado. Rangiu os dentes. Mas qual a reação dele? E nós caminhamos aqui, enxergando essa reação, né? Já vendo aí e aprendendo com o testemunho do apóstolo, do diácono aqui, Estevão, quando ele estava ali sofrendo esse alvo, desse ataque, de oposição, desta fúria daqueles homens. Vamos ver aí qual foi o testemunho de Estevão. Vamos ver como ele começou a reagir perante essas situações em que, além de já estar ter sido levado ali perante o sinédrio, perante aqueles homens, e ele ter ali explanado com sabedoria através dos relatos daquilo que acontecera e apontando aquilo que recentemente havia acontecido à pessoa de Jesus, apontando o dedo para aqueles homens a respeito de tudo aquilo que eles fizeram e que agora estavam fazendo com ele. O relato do capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 51 diz, a reação de Estevão: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava ali à direita de Deus. E diz a palavra, irmãos, que quando ele vê isso, ele testemunha ali de imediato. Diz o versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à direita, está em pé, à mão direita de Deus. Irmãos, aquilo ali foi a gota d'água. Quando já não bastasse a mensagem que Estevão havia trazido, uma mensagem dura, uma mensagem de exortação. Veja que eles já estavam ali, muitos ali movidos de inveja muito grande. Perdão aí, vou tomar aqui um pouquinho de água. Eles já estavam movidos de uma inveja muito grande. Motivaram e instigaram essa inveja, agora através daquela compra, daqueles testemunhos, daqueles dois rapazes, testemunho mentiroso, para dizer que ele tinha feito blasfêmia contra Deus e contra a lei de Moisés. Estevão agora se defende, mostrando que, olha, pelo contrário, veja o que Deus, através dos tempos, eu estou trazendo a memória aqui, refrescando a memória de vocês, tem feito. E como vocês têm reagido frente aos profetas e homens que o Senhor levantou aí durante a história. E que vocês, a exemplo deles, estão se posicionaram agora nesses últimos tempos contra a pessoa de Jesus. Quando eles assim fizeram, irmãos, e agora Estevão, relatando que ele estava ali, contemplando Jesus Cristo à direita, a mão direita de Deus no céu. Versículo 57.
eles gritaram. É como se estivessem esbravejando, irmão. Gritaram com alta voz. A Bíblia vai dizer aí, irmãos, no versículo 57, que eles taparam os ouvidos. Ó, irmãos, eles fizeram assim, ó. Gritaram, taparam os ouvidos e arremeteram-se unanimemente contra Estevão. Irmãos, quando a Bíblia relata aqui que eles taparam os ouvidos, irmãos, eu tenho aqui dois entendimentos. Eu sei que, irmãos, a lição aí, eu não fico lendo o comentário da lição, porque isso você tem aí, você pode aí estar estudando, preparando, mas está dentro do contexto aqui. Eu acredito que aqueles homens, irmãos, colocaram as mãos nos ouvidos, irmãos, até por dois motivos. Primeiro, se eu lá continuar ouvindo o que ele está dizendo, assim como os outros sacerdotes, isso é grifo meu, os outros sacerdotes estavam citando já a fé, é capaz da gente continuar aceitando, é capaz de nosso coração ceder. Mas como eles tinham mais força e desejo de não perder as suas posições, não perder ali o seu prestígio. Quando eu falo posição, irmão, eu estou falando de perder os seus prestígios. Desse jeito ninguém vai me vir mais no templo, ninguém vai vir trazer mais oferta. Aqui o cordeirinho aqui, a pombinha aqui, porque agora tudo se cumpriu em Cristo. Porque se continuar pregando essa mensagem, nós vamos ter que dizer também para todo mundo que o véu do templo se rasgou e que Deus tem acesso. O homem agora tem acesso mais, não precisa mais de nenhum mediador entre Deus e o homem agora, não precisa mais, agora é próprio Jesus. Ele revelou aí esta mensagem, que agora nós temos acesso direto diante do Pai. Irmãos, não aceitaram o Senhor Jesus. Enganoso eles, sabiam que tinham, se pudessem abrir o seu coração, tinham entendimento, né, que havia lugar na seara do Senhor, porque a seara do Senhor é grande, poucos são ceifeiros. Mas que eles tinham que agora abrir o seu coração e dar o lugar para que a glória fosse de Deus. O poder é de Deus. Falar do Espírito Santo, de Deus. Não da vaidade, do orgulho e da prepotência, da posição que infelizmente até os dias de hoje muitos ainda querem se manter com os seus grandes posicionamentos, se posicionam nos seus tronos. Irmão, isso está dentro das igrejas. Isso acontece, eu não estou falando aqui de igreja local, A e B, não, eu estou falando aqui genérico. Muitos têm se colocado aí como deuses nessa terra. Por isso que não se fala mais de Jesus, porque essa missão foi aquilo que muitos da igreja primitiva sofreram e até foram açoitados para que não se falasse mais o nome do Senhor Jesus. E você quer ver, identificar quais são essas igrejas que eu estou falando? Irmãos, é só você ligar aí a internet, assistir aí alguns cultos, algumas mensagens, ir em algumas igrejas que você vai ver. Se não falam de Jesus, se não falam de salvação, se não falam que o véu do templo se rasgou, mas ficam somente nos fatos históricos, que têm assim a sua relevância, mas que não aludem, não apresentam, não apontam para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, você pode ter certeza, são pessoas que ainda estão vivendo o mesmo sentimento, ainda que muitas vezes, muitos de forma até inconsciente, os mesmos sentimentos que ouviam e que haviam na pessoa daqueles religiosos da época, e que instigam outras pessoas a praticarem atos ou a viverem situações baseados, como eu falei, a perseguição na igreja, eles usam a base da lei, mas de uma forma mentirosa, de uma forma ali camuflada, para mostrar e apontar ali os defeitos e erros que todo mundo nós temos, mas não anunciam a palavra genuína do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querem manter naquela mensagem suave, e que falar de perseguição, de falar de luta contra a igreja, falar de, não, você é um homem sem fé, porque aqueles que têm fé em Jesus estão realmente protegidos debaixo da sombra do Altíssimo e nenhum mal lhe toca. Ninguém tocou, ninguém permitiu que Daniel fosse para a cova do leão, né? Ele foi lá porque estava em pecado. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha porque realmente eles eram homens com falta de fé, né? Não, irmãos. Deus permitiu e deu livramento a alguns durante a história, até dado o momento, porque Deus tinha algo a revelar através deles ali,
assim, em continuidade do propósito de Deus que tinha através deles, através da vida deles para aquele momento, para aquela época. E Deus vai ainda permitir que eu e você nos dias de hoje soframos talvez perseguições iguais ou até piores que eles. E assim vamos sobreviver e vamos ter o livramento se ainda tivermos um propósito de Deus da parte dele para ainda realizar a nossa vida. Mas vai chegar um momento ainda que outros darão continuidade a esse propósito. E que você e eu temos que perseverar firmes. E que se for preciso chegarmos até a morte, vamos caminhar para a morte. Mas não devemos negar a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que essa lição nos traz a refletir na vida de Estevão. Porque, mediante essa perseguição, eles não suportando ouvir, porque muitos não vão suportar ouvir também a sua voz, vão se arremeter contra a sua vida, como diz o texto aqui, arremeteram-se, unânimes. Quando fala unânimes aqui, irmãos, aqui fala da maioria. E aí algumas pessoas podem dizer assim: ah, pastor, eu tenho sido alvo, mas parece que eu sou só uma andorinha, né? Uma andorinha não faz verão, parece que é só eu. Não, irmãos. Vai ter momentos que a gente acha que é só a gente que está fazendo a obra. Como um dia, eu quero lembrar aqui de profeta Elias. Ficou só eu, Senhor, ele estava lá orando lá na caverna. Só eu, Senhor, fiquei. E o Senhor falou para ele ali numa voz mansa, uma brisa suave: não, Elias, você está equivocado. Existe mais 7.000 que não se dobraram o joelho perante a Baal, que não estão aí beijando as suas estátuas, que não estão idolatrando aí o homem. Eu quero dizer para você, tem muita gente ainda que está orando, que está de joelho dobrado, que está com a boca no pó, que está orando, consagrando a sua vida, que está jejuando em prol da causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que essa mensagem ela possa chegar a você e a mim, como está chegando ainda já nos dias de hoje. Eu quero aqui caminhar para a parte final dessa mensagem aqui. Eu quero trazer aqui algumas partes, alguns relatos. Esse relato, talvez, irmãos, eu venha fazer aqui numa terceira parte, porque o vídeo já está bastante longo para que possa carregar aqui no YouTube. Mas eu vou manter aqui a nossa gravação e depois eu passo para vocês a terceira parte. Mas fique aqui comigo, não vou deixar vocês sem essa parte, esses relatos, esses dados atuais em que eu prometi para vocês trazerem. Mas eu quero finalizar aqui que quando Estevão, pelo menos essa segunda parte aqui, até esse ponto aqui, eles arremeteram-se unânime contra Estevão. Eles, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Estevão, irmãos, ele testemunhou do Senhor Jesus, mas ele foi apedrejado aqui, ó. As testemunhas despuseram as suas vestes e colocaram aos pés de um homem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo, irmãos, e um dia se converteu. Nós vamos ver mais lá na frente. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se do joelho, clamou em grande voz: Não, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja, irmãos, aqui que Estevão, ele foi fiel até o final da sua jornada. Ele foi fiel. E não é porque, veja que foi unânime ali a posição daqueles homens que se arremeteram contra ali Estevão. Pode ser que o mundo venha cair sobre você. Pode ser ver uma hora que todo mundo está contra você, contra a sua fé. Irmãos, mantenha-se perseverante. Porque quando ele ali estava sendo apedrejado, qual foi a reação do apóstolo, do diácono Estevão ali, irmãos, perante aquela afronta? Que caso nós cheguemos a esse ponto, irmãos, aqui na face da terra, antes da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos resistir, irmãos, ou até mesmo que para aqueles que infelizmente não forem arrebatados no dia do arrebatamento, mas que perseverarem e ficam fiéis, irmão, vão pagar com a sua própria vida, irmãos. Aqueles que não receberem, irmãos, ou não se enquadrarem dentro dos padrões deste mundo, recusarem receber ali a marca do anticristo, recusarem receber e adorar ali a sua imagem,
se manterem resistentes, perseverarem, assim como muitos dos judeus vão se converter a Cristo nesta época, eles serão salvos. Mantenha sua fidelidade a Deus. Mas para a igreja do Senhor Jesus, hoje a porta está aberta. Nós cremos que seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados a estar no céu. Mas se até lá nesse momento, irmãos, a perseguição chegar a levar a nós a essas situações, a esses exemplos durante a história, possamos nós estarmos perseverantes e possamos, irmãos, enquanto sermos atacados, possamos trazer uma palavra, irmãos, de perdão às pessoas que têm feito essas afrontas, essas perseguições contra nós. Vamos aprender com Estevão, vamos ter a reação que ele teve, porque a Bíblia diz aqui que ele, sofrendo aquela situação, entregando o seu espírito a Deus, ele clama em alta voz, a exemplo de Cristo quando clamou ali, quando estava entregando-se ali na cruz do Calvário: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Estevão estava dizendo: Senhor, no versículo 60 do capítulo 7 de Atos, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, ele adormeceu. Vemos aí então, concluindo essa parte, a terceira parte dessa lição, a forma preciosa da morte de Estevão. Comentamos aí, ele cheio do Espírito Santo, a violência dos seus acusadores, mas também o perdão que ele proferiu da parte de Deus àquelas pessoas ali que estavam. E o Senhor então, irmãos, ele espera que eu e você, frente a esses sofrimentos, esses exemplos de sofrimentos e de morte, que não só o Estevão ele sofreu. Nessa terceira parte que eu vou estar trazendo a vocês aqui, logo mais, vou estar falando também um pouco sobre outros mártires. Vamos ver que não foi só o apóstolo, não foi só Estevão, que vai ajudar a concluir também essa parte final da lição dessa semana, que ali no dia 12 de fevereiro nós estaremos ali em sala de aula estudando com mais profundidade também. Nós vamos ver aí que o apóstolo Pedro, ainda que o texto sagrado ele não traz aí relatos a respeito de como foi a morte dele, também temos no relato na Sagrada Escritura, não temos o relato, melhor dizendo, na Sagrada Escritura a respeito do relato, da morte de André e tantos outros, mas a tradição histórica, irmãos, ela nos traz aí, que foi transmitida oralmente, que Pedro foi até no final da sua vida, ele foi crucificado lá em Roma, e que ele teria pedido aí que fosse crucificado até de cabeça para baixo, para que ele ali não se assemelhasse à morte que o seu mestre Jesus Cristo ele veio a ser morto ali. Mas Jesus ele faleceu, morreu, mas ressuscitou. Mas Pedro não, Nós vamos ver aí que a tradição histórica também conta aí que ali André, ele teria sido torturado antes de ir para a cruz, lá na região da Grécia, Vamos ver que João também morreu, mas por volta do ano 100 da idade, ali no caso dele foi por causas naturais, porque tentaram contra a vida dele. A tradição vai dizer que ele chegou até ter sido lançado vivo num caldeirão quente de óleo fervente e não morreu. Por quê? Porque Deus ainda tinha um propósito com João. Foi ele que escreveu aí muitas revelações que nós temos aí nas Escrituras, seja no Evangelho, ali nas cartas, melhor dizendo, nas cartas que João, ali, primeira, segunda, terceira epístola, temos também o livro do Apocalipse, a qual o Senhor levantou para que trouxesse ali uma mensagem à igreja que estava ainda agora em curso. Muitos já haviam falecido, muitos já haviam sido mortos. Estava ali João relatando ali as visões que ele recebera da parte do Senhor, em que o anjo do Senhor trazia a ele ali as cartas que ele escreve às 7 igrejas da Ásia, e tantas revelações que nós temos ali no livro de Apocalipse. Vemos que Deus ele preservou ali a sua vida porque tinha um propósito. Permitiu ele morrer com 100 anos de idade, com mortes naturais,
ali exilado ainda aqui na ilha de Patmos, por aqueles que, como eu disse desde o começo, são os invejosos, os que perseguem a causa de Jesus Cristo. E muitas outras coisas nós podemos relatar aqui, né? Felipe teria morrido por causas também naturais, mas também muitos estudiosos acreditam que no final ele tenha morrido ali também por ser enforcado ou apedrejado, né? E assim segue muitos relatos em que as tradições históricas, relatos, aludem que isso não foi exclusividade de Estevão. E nessa terceira parte, você aguarde aí, acompanhe, você está gravando, você vai ver aí que aquilo, como prometi no começo desse vídeo, vou trazer alguns relatos a respeito da perseguição, de uma pesquisa que eu fiz, e dentro do processo de pesquisa eu coletei essa informação de uma outra pesquisa que o irmão ele fez, relatando como tem sido a perseguição ao longo da história, do relato que ele tem nessa pesquisa do ano de 33 até o ano 2000. Então você fique conosco aqui, e você acompanhe esse relato nessa parte 3, que vai enriquecer muito também o seu conhecimento para trazer ali informações importantes também extras, bíblicas e também extra revista da Escola Bíblica Dominical, mas que vai fazer você refletir muito comigo aqui de tudo isso que o Senhor tem permitido nós aprendermos aqui nesta reflexão até aqui. Então, que Deus te abençoe, eu te aguardo, vou fazer a oração na terceira parte, você na terceira parte desse vídeo, tá bom? Nos acompanhe em nome do Senhor Jesus, será de grande bênção para você que ficou até aqui. Eu sei que muitos vão saltar direto lá no terceiro, porque eu quero ver a parte final que ele está falando, mas quem participou, esteve aqui, com certeza pode ter enriquecido a sua fé diante do Senhor nosso Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até lá.